Então, vamos finalizar aqui a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Vamos terminá-la hoje. Lembrando que a gente está estudando a LINDB para concursos da PMMG, padrão? Dúvidas que surgirem, podem mandar aí no chat, a gente vai esclarecer. Show? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com os senhores. Deixa eu só achar onde é que tá. Padrão, todo mundo vê minha tela? Todo mundo vê minha tela nesse momento? Na última aula, nós fomos, né, até aqui o parágrafo 8º, né? A gente estava falando da questão aqui, da questão do domicílio. Lembrem-se sempre, a regra geral é domicílio, domicílio. Onde é o domicílio da pessoa? A regra é essa, né? Então, quando a gente fala das questões de capacidade, direito de família, nome, personalidade, por aí vai, a gente tem que se ater sempre à questão do domicílio. Então, onde a pessoa mora é que a gente aplica as regras atinentes à personalidade, nome, capacidade, direito de família, tá bom? Ah, um russo e uma, sei lá, chinesa, vão casar aqui no Brasil. Quais regras eu aplico? Eu aplico as regras atinentes ao Brasil. Então, as regras impeditivas, as regras do casamento, eu aplico no Brasil se esse casamento for realizado no Brasil. A não ser, tá? A não ser que esse casamento seja realizado por pessoas do mesmo país. Tem o microfone aberto, desliguei para a gente, fazendo favor. A não ser que esse casamento seja realizado no consulado do país de origem dos nubentes, tá bom? Aí é outra regrinha, aí a gente aplica a regra do território ao qual aquela unidade consular, aquela unidade diplomática pertence, tá bom? Então, lá, eu já vi isso aqui. Cuidado, tá? Não é STF aqui, STJ, a gente falou isso na última aula. Então, vamos lá, artigo 8º, tá? Artigo 8º. As regras gerais sobre casamento, personalidade, nome e afins, a gente aplica regra geral, domicílio. Regra geral, domicílio, ok? Agora aqui, ó, artigo 8º. Para qualificar, vamos lá, artigo 8º, ó. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, então, estou falando aqui de relações patrimoniais, de bens e por aí vai. Aplicar-se a lei do país em que estiverem situados. É só lembrar, olha, a regra geral é domicílio, onde a pessoa está. E quando se refere a bens, mesma coisa, entre aspas, domicílio, onde o bem está, tá bom? Então, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados, padrão? É só fazer uma correlação. Quando eu falo de pessoas, domicílio. Quando eu falo de bens, onde eles estão. Que é bem parecido com a ideia do domicílio. Show? Vamos lá. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, mesma coisa aqui. A gente está falando de domicílio, ó. Voltamos a falar aqui de domicílio, ó. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis. Muita atenção a isso aqui, viu, senhores? Muita atenção nisso aqui, que isso aqui é pegadinha. Isso aqui é pegadinha de prova, tá bom? Isso aqui é pegadinha de prova. Então, aqui, ó. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer, ou se destinarem que ele trouxe, então, bens móveis que ele trouxe, ou se destinarem a transporte para outros lugares. A gente pode usar isso, por exemplo, na questão de viagens. Por exemplo, sei lá, perdeu o cara foi para um país X
e trouxe alguns bens móveis dentro de daqueles, como é que chama? Container. Ele trouxe os bens dele dentro de um container. E aí os bens foram perdidos no meio do caminho. Como que resolve isso aí? Olha, eu aplico a lei em relação a esse tipo de situação do país em que for domiciliado o proprietário. Em que for domiciliado o proprietário. E aí eu vou repetir. Atenção, porque essa regra aqui vale para bens móveis. Essa regra vale para bens móveis. Quando os bens forem imóveis, a gente usa outra regra, tá? Para bens móveis, eu uso essa regrinha aqui. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis, tá? Quanto aos bens móveis. Show? Quanto aos bens imóveis, tá? Só adiantando para vocês, eu utilizo a regra do país em que estão situados esses bens imóveis, tá? Adiantando para vocês, para bens móveis, eu aplico a regra do local em que é domiciliado o proprietário. Para bens imóveis, eu utilizo a regra geral aqui do artigo 8º, onde o bem está, tá? Onde o bem está situado. Fechou? Continuando nosso estudo aqui, ó. Vamos lá. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Isso aqui, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo isso aqui. Ó, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ah, foi feito um contrato aqui no Brasil. Quais as regras que eu vou... um gringo da Itália e um gringo do Azerbaijão fizeram um contrato aqui no Brasil, um contrato de compra e venda de veículo, por exemplo. Qual regra que eu aplico? Olha, eu aplico a regra do Brasil, ou seja, a regra do país em que essa obrigação foi constituída, beleza? Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial são alguns aspectos de alguns contratos específicos, tá? Alguns contratos específicos exigem determinada forma, alguns trâmites a serem cumpridos. Por exemplo, o casamento é uma espécie de contrato, tá? O casamento é um contrato. E o casamento, pelo menos aqui no Brasil, ele tem uma forma essencial, né? Tem todo aquele processo, né? Tem que ir lá, tem que habilitar, tem que fazer aquela coisa toda. É uma forma essencial. É um exemplo de contrato com forma essencial, tá bom? Então, ó, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será essa observada, admitidas as peculiaridades, se eu nem bateu aqui, você tá doido, tá? Admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, tá? Então, aqui está falando de contratos especificamente, tá? Então, ó, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será essa observada. Então, o contrato é feito aqui no Brasil, eu observo as regras brasileiras. Podem ser admitidas peculiaridades de uma lei estrangeira, né? Requisitos extrínsecos do ato. Outras coisas que não têm a ver com o contrato em si, pode ocorrer? Pode ocorrer. Ah, Felícia, mas como que funciona isso aqui? Como eu disse, senhores, essa parte aqui da LINDE, ela é muito atinente a direito internacional privado e no finalzinho dela, recentemente, houve uma alteração legislativa que fala do direito público, tá? Mas, basicamente, isso aqui está falando de direito civil, tá? Essa parte que a gente está falando aqui está falando basicamente de direito civil, tá? Não é uma disciplina
comumente cobrada em concursos da PMMG, tá? Se isso aqui cair na sua prova, principalmente essa parte aqui do artigo 7º para baixo, se isso aqui cair na sua prova, cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, Fenícia, pode ser que me perguntem que um jamaicano que casou com uma egípcia que morava lá no Azerbaijão, mas em visita aqui no Brasil tiveram um filho, e aí esse filho... Não vai cair esses exemplos esdrúxulos na sua prova, não. Se cair, vai ser coisa muito simples, muito tranquila de ser respondida, tá bom? Muito provavelmente é Ctrl+C, Ctrl+V da lei que vai cair na sua prova aqui, tá bom? A gente gosta de passar para vocês as explicações, porque eu creio que entender é uma forma mais objetiva de fazer uma prova. Entender é mais fácil do que decorar, principalmente porque as provas da PMG você tem um conteúdo muito vasto e decorar muita coisa é complexo. Então, é melhor você entender isso daqui. E lembrando, fez o estudo da lei aqui, parte para exercício, tá bom? Nós temos vários sites de questões aí que você pode fazer para matar exercício. Eu sugiro que o Concursos, que é a plataforma que eu utilizo e que eu acho mais organizada, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, lá, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, vai verificar lá a questão contratual, onde que vai verificar, onde que se dá essa obrigação resultante do contrato, tá? Onde que vai ser cobrada essa obrigação? No lugar em que residir o proponente. Olha que interessante. Nós temos um caso prático que aconteceu aqui no Brasil. O que acontece? O camarada, ele foi para Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas? Mais ou menos, né? Ele foi com essa ideia de que o que acontece em Vegas fica em Vegas, tá? E aí, ele foi para Las Vegas, torrou uma fortuna em jogo e perdeu tudo. Perdeu tudo e ficou devendo mais uma fortuna lá. O cara pensou, falou assim, não, gente, olha aqui, ó, olha só. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residia o proponente. Olha, eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. No Brasil, não é possível, no Brasil é proibido a cobrança por dívida de jogo. Olha que interessante. O Brasil é proibido a cobrança por dívida de jogo, tá? Se vocês não sabem disso, fiquem sabendo. É proibida a cobrança por dívida de jogo, tá? E aí ele foi para Vegas, lá em Vegas é permitido, lá tem a possibilidade, lá tem o cassino, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos jogo de bicho, temos jogo de azar, né? Temos bingo, mas é proibido, todo mundo sabe disso, tá? Então não é possível cobrar dívida de jogo. Ele foi lá para Vegas, gastou tudo que tinha e ficou devendo mais um pouco, e na hora que viu que o trem ia apertar, ele, ó, tasquei de volta para o Brasil. Chega aqui no Brasil, não, eu tô suavão. Por quê? Porque a obrigação resultante do contrato foi um contrato que ele fez lá nos Estados Unidos, tá? Um contrato que ele fez lá nos Estados Unidos, reputa-se constituído no lugar em que residia o proponente. Então, se essa obrigação que ele fez lá, ela reputa-se constituída aqui no Brasil. Se ele constituiu uma dívida de jogo, entre aspas, aqui no Brasil não poderia cobrar dívida de jogo. E isso aí chegou nos tribunais superiores, e aí os tribunais superiores falaram assim, olha, tudo bem, beleza, padrão, mas me ajuda aí, a lei não é feita para você sair por aí aplicando golpe desembolado nas pessoas, tá? A lei não foi feita para esse tipo de questão, não. Essa interpretação da lei é para facilitar a vida das pessoas, não para que as pessoas cometam crimes, né? E passem a perna nas pessoas. Oh, peraí, filhão, não vai ser assim não, tá? E os tribunais superiores entenderam que ele, neste caso específico, deveria pagar a sua dívida lá, né? Porque o governo americano determinou, né? Mandou uma ordem aqui para o governo brasileiro, determinando que se executasse essa dívida, se fosse cobrada essa dívida dele aqui no Brasil, né? E aí isso, né, virou um imbróglio, né? Que chegou nos tribunais superiores. E os tribunais superiores falaram assim, ó, negócio é o seguinte, pode cobrar a dívida dele tudo aí, né?
congela bens, congela tudo, vai na conta dele, tira o dinheiro e manda para lá, que ó, não virou bagunça, não, tá? Nesse caso específico, esse cidadão aí é tipo isso aí mesmo, viu? Tomou no, né? Tomou no Nesse caso específico aí, deu um pouquinho ruim para ele que deu ruim. Tomou na pleura, né? Esse indivíduo aí. Tá? Mas eu estou contando esse exemplo aqui só para vocês se lembrarem disso aqui, tá? A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Não se esqueçam, tá? Ó, qualificar e reger obrigações. Qual regra que eu aplico? Do país em que se constituírem. Qualificar e reger obrigações. Agora, essa obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que reside o proponente. Parece antagônico, mas não é, tá? Parece antagônico, mas não é. Na hora que eu estou fazendo o contrato, na hora que eu estou criando ali a obrigação, na hora que eu estou qualificando uma obrigação, qual regra que eu aplico? Do país em que se constituírem. Na hora que eu vou ter que prestar a minha obrigação, que eu vou executar aquelas obrigações atinentes àquele contrato já realizado, aí sim aplica a regra do lugar em que residir o proponente. Proponente é a pessoa que propõe esse contrato, tá? É quem propôs esse contrato. Show? Artigo 10º. Agora a gente vai falar de sucessão. Olha só, a sucessão por morte ou por ausência, isso aqui também é matéria de direito civil, tá? Como eu disse, isso aqui é basicamente direito civil. A gente tem a sucessão por morte ou por ausência. A ausência aí, ela pode ser presumida, tá bom? Existem duas formas de se qualificar a ausência que não vem ao caso aqui agora, morte por ausência, tá? Não vem ao caso aqui agora, podem ficar tranquilos, mas a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Se vocês forem olhar aqui, gente, basicamente a regra geral é domicílio, 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 domicílio. Eu tenho que guardar as exceções, tá bom? Eu tenho que ficar atento às exceções. As exceções todas aqui, a gente já está passando para vocês aqui, já está passando as exceções todas aqui, tá bom? O defunto ou o desaparecido, no caso de sucessão por ausência, tá bom? Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Isso aqui, senhores, é a regra geral, mas nós temos algumas exceções, tá bom? O artigo 10 aqui é regra geral e nós temos exceções, tá? Então, vamos lá. Artigo 10, regra geral que temos exceções. Então, sucessão por morte ou por ausência, obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido. Então, regra do domicílio, regra geral. Porém, nós temos peculiaridades em relação a isso aqui, tá? A sucessão, ela vai se dar, seja por morte ou por ausência, ela vai se dar no local em que domiciliado o defunto. Porém, eu tenho uma exceção a essa regra aqui, tá? Quando eu falo de sucessão de bens estrangeiros que estão situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, tá? Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, vamos imaginar um negócio assim, tem lá, vamos pensar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Tem lá, se não me engano, o Lucas, que é o filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez, tá bom? Suponhamos, tá, que o Mick Jagger, o ícone da música, venha a falecer, tá? Como é que se dão as regras por sucessão? Ele tem vários filhos? Sim, ele tem vários filhos. Como é que se dão as regras da sucessão dos bens do Mick Jagger? Olha, a sucessão dos bens do Mick Jagger serão regidas pela lei do país em que ele reside, em que ele é domiciliado. Eu não sei onde o Mick Jagger é domiciliado, mas a lei o local em que ele é domiciliado, o local em que ele reside é que vai reger as regras de sucessão, tá? Para distribuir os bens dele para os filhos, cônjuges e que assim sejam, tá bom? Porém, se o Mick Jagger tiver imóveis aqui no Brasil,
eu aplico a regra brasileira. Sempre que a regra brasileira for melhor para os filhos e cônjuges desse defunto, do falecido. O que eu estou querendo dizer? Regra geral é, aplica-se sucessão. Sucessão basicamente herança, tá bom? Herança. Aplico a regra do país em que domiciliado o indivíduo. A regra do domicílio é quase absoluta aqui na LINDB. Mas, se esse indivíduo aí, né, tem imóveis em outros países, e o cônjuge ou o filho, né, que tem esse direito de herança aí, está no país em que está o imóvel. Então, por exemplo, ele deixou aqui no Brasil uma ilha avaliada em R$1 bilhão. Opa, essa ilha aí você pode ter certeza que vai ser do Lucas. Essa ilha aí você pode ter certeza que vai ser do Lucas. Os outros bens que ele tem em outros lugares, aí vai ser discutido. Mas essa ilha aí pode ter certeza que é do Lucas, tá bom? Por que isso, gente? Não, isso é terra brasileira, né? A gente fala muito, tem muita questão da soberania aqui dentro da LINDB, tá? O imóvel, tá? Tá aqui no Brasil, então aplica a regra brasileira, tá? Então, a sucessão de bens estrangeiros situados no país, tudo que é dele que está aqui no Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, a regra é essa. Então, tem uma ilha aqui. De quem que é a ilha? É do filho dele que está aqui no Brasil. Ponto. Ponto. Os outros filhos, os outros dependentes que deem seus pulos, que lutem por outras questões lá. A não ser que a lei do país dele, em que ele é domiciliado, seja mais favorável, seja melhor no caso concreto para os dependentes dele aqui, tá bom? Então, a regra é do domicílio de cujos, do defunto, salvo se o bem estiver situado no Brasil e a regra brasileira for melhor para esse sucessor. Beleza? A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, vamos pensar aqui. Essa parte tem na Constituição Federal, pode ser uma questão. Eu não acho que isso aqui cai em prova da PM, não. Eu acho que eles podem usar muito bem outras questões de regra geral mesmo, de introdução aos normas do direito brasileiro, do que abarcar em situações de direito civil especificamente. Mas a gente está estudando tudo aqui, porque tudo que está previsto aqui na LINDB pode cair, né? Tudo que está aqui previsto pode cair. Então, é bom a gente ficar atento nisso aqui, tá bom? A lei do domicílio, regra geral, a lei do domicílio, do herdeiro legatário regula a capacidade para suceder. Então, vamos pensar aqui, no Brasil, lei do domicílio. No Brasil, quem tem 16 anos é capaz, então pode suceder os bens. Então, beleza. Aqui a regra é essa, tem 16 anos, então tem capacidade para suceder, tá bom? Então, a lei do domicílio do legatário do herdeiro regula a capacidade para suceder. Bem tranquilo, gente. Se você gravar aí só as exceções, tá? Se você grava só as exceções, o resto é tudo domicílio, é bem tranquilo, beleza? Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem, onde foi constituída. Isso aqui é bem tranquilo. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo obedecem à lei do Estado em que se constituíram. Muito tranquilo, isso aqui não tem nem muito o que falar, tá? Bom, isso aqui cai bastante em prova. Eu já vi isso aqui em algumas provas. Isso aqui é muito importante. Não poderão ter filiais no Brasil, agência ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Muita atenção nisso aqui, tá? Muita atenção nisso aqui, porque eu já vi isso aqui em algumas provas, tá bom? Atenção nisso aqui, ó. Não poderão, entretanto, ter filial no Brasil, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Muita atenção nisso aqui. Outra coisa, gente, governo estrangeiro
não pode ter imóvel no Brasil, tá? Representações de governo estrangeiro não pode ter imóvel no Brasil. O que eu estou querendo dizer? O governo americano não pode ter imóvel no Brasil. O governo americano quer comprar uma fazenda aqui no Brasil. Essa fazenda pertence ao governo americano. Vai rolar? Não, não vai rolar, tá? Isso fere a soberania brasileira, tá? O terreno brasileiro é brasileiro, pertence ao Brasil. Todas as terras brasileiras, considerando aquele aspecto lá da Constituição, pertencem ao Brasil. Governo estrangeiro, instituição estrangeira não pode ter imóvel no Brasil, tá? Isso fere a soberania brasileira. A não ser, obviamente, que esse imóvel seja um imóvel adquirido para a instalação de um consulado, de uma sede de diplomacia, aí é diferente, né? Aí esse imóvel aí, ele vai ser um pedaço do país de origem no Brasil. Aí ali aplicam-se as regras daquele Brasil, da Convenção de Viena. Mas, de forma geral, o governo estrangeiro não pode ter imóvel no Brasil. Assim como as agências ou estabelecimentos, né, empresas de forma geral, tá? Antes de terem seus atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, não podem ter filiais no Brasil. Ah, mas tem uma empresa internacional, o Google. O Google tem filial no Brasil? Sim, o Google tem filial no Brasil. Mas os atos constitutivos da Google foram aprovados pelo governo brasileiro e a Google aqui no Brasil se sujeita à lei brasileira. Se sujeita à lei brasileira. É por isso que, por exemplo, já tiveram situações do WhatsApp cair. Porque não, olha, a lei brasileira é essa aqui. Se você não se adequar à lei brasileira e às ordenações da lei brasileira, você não vai funcionar aqui no nosso país. Simples, ok? É bem isso mesmo. Vamos lá, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam, hajam investido em ações públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Acabamos de ver isso aqui, né? Então, continuando. Parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Acabamos de ver isso aqui também. Então, vamos lá. Artigo 12. Bora para o artigo 12 aqui, ó. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando o réu for domiciliado no Brasil ou a que tiver a ser cumprida a obrigação. Isso aqui bem tranquilo mesmo. Olha só. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou tiver de ser cumprida a obrigação. É por isso que, no caso recente de jogadores de futebol que praticaram crimes fora do Brasil e ali foram condenados, o governo daquele país manda o exequir para o governo brasileiro e fala assim, ó, cumpra isso daqui, tá? É a autoridade judiciária brasileira que tem competência para determinar cumprir uma obrigação. É lógico, a gente está falando aqui de obrigação de direito civil, mas a gente usa esse exemplo aqui para ficar mais fácil para que vocês entendam e fixem esse conteúdo aqui, tá bom? Ó, se a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas só, aqui ó, só frase extrema verdadeira, muita atenção. Isso aqui é uma frase extrema verdadeira. Essas frases extremas verdadeiras nós precisamos decorar todas. Ó, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Eu já falei isso. Imóvel situado no Brasil, competência da Justiça brasileira. Somente. Governo estrangeiro não pode dar pitaco no solo brasileiro, não. Quando eu falo solo, é imóveis no solo brasileiro, para não ferir a soberania. Lembre-se sempre dessa questão da soberania que fica fácil de você guardar, tá bom? Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequir. Esse exequir aqui é tipo assim, ó, o governo estrangeiro fala assim, ó, tem uma ordem aqui, cumpra aí. O governo brasileiro fala assim, não, tudo bem, eu vou cumprir. Isso é o exequir, tá bom? A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequir,
e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira. Lógico, por quê? Porque está falando aqui, ó, é a autoridade brasileira que vai cumprir a obrigação, segundo a lei brasileira, tá? A autoridade judiciária brasileira cumprirá ou execuir, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas pela autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Então, por exemplo, tem uma situação que será necessário esclarecer aqui no Brasil. A autoridade estrangeira manda o pedido aqui para o governo brasileiro. Ó, juiz, eu estou precisando que você investigue isso. Cumpra essa diligência para mim, porque eu preciso disso aqui para anexar no meu processo aqui no estrangeiro. O governo brasileiro cumpre de acordo com as regras brasileiras, obviamente, observando, né, o que for solicitado pela lei estrangeira e, depois de feito esse processo, encaminha para a autoridade estrangeira que solicitou esse ato, tá bom? 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei em que nele vigorar. Então, isso aqui, tranquilo. Ó. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, a prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei. Então, no país estrangeiro, como é que vão levantar as provas? Do jeito que aquele país determinar. Agora, os tribunais brasileiros não aceitam provas que essa lei brasileira desconheça. Exemplo, um brasileiro que está em algum país da Ásia foi condenado por tráfico de drogas. E aí foi determinado, né, esse indivíduo está aqui no Brasil, foi determinado que ele seja deportado para lá ou que cumpra essa pena de tráfico de drogas aqui no Brasil. Beleza, mas como vocês conseguiram a prova de que ele praticou tráfico de drogas? Foi mediante tortura. Não, então, o Brasil não vai reconhecer, tá? Essas provas que foram admitidas, que era previsto na lei de lá, não são previstas na lei brasileira. Então, basicamente é isso. Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei dele. Então, a lei daquele país, beleza. Mas, quanto aos ônus e aos meios de produzir-se, não são admitidos pelos tribunais brasileiros provas que essa lei do Brasil desconheça. Show? Beleza? Artigo 14. Essa parte aqui é bem mais tranquila, não tem muito o que falar. E geralmente cobra-se bem superficialmente mesmo em provas. Quem já fez questões aí de Lindbergh já viu isso aí. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir que quem as invoca prova do texto e da vigência. Ó, juiz, tem um contrato que foi feito no país tal, tá? É uma obrigação que eu preciso cumprir aqui no Brasil. É previsto aqui no Brasil essa obrigação. E eu quero que seja cumprida essa obrigação. Beleza. Qual país que é? É lá na China. Que lei que é essa? É a lei chinesa lá, tal. Aí ele pega lá que tem tudo em mandarim. O juiz vai falar assim, não, então, se você está invocando isso aqui, você tem que me provar, você tem que fazer tradução, você tem que me provar que isso aqui é isso aqui mesmo, tá? Então, não conhecendo a lei estrangeira, pode o juiz exigir que quem as invoca prova do texto e da vigência. Tem que provar que está valendo aquilo que está falando, que está vigente, que está ok essa alegação aí. Vamos lá, artigo 15. Regras de execução de sentença proferida no estrangeiro. Vamos lá. Requisitos. Isso aqui pode ser uma boa questão de prova. Eu diria que isso aqui pode, sim, ser uma boa questão de prova. Requisito. Será executada no Brasil sentença proferida no estrangeiro. Então, sentença proferida no estrangeiro pode ser executada no Brasil? Sim, pode. Mas existem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Primeiro, haver sido proferida por juiz competente, obviamente. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia. Então, as partes devem ter sido citadas ou se verificado a revelia.
que é isso? Olha, você está sendo acusado da situação tal aqui nesse país, você está citado. Ou revelia. Revelia é um processo, uma situação processual em que o interessado simplesmente resolve não participar do processo, então se dá revelia. Muito superficialmente isso aqui, é lógico, isso é bem mais aprofundado em matéria de direito processual, mas só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, tá bom? Ter passado em julgado, então ter passado em julgado e estar revestido das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida. Tem, obviamente, que estar traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada. Gente, isso aqui, ó, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, tá? Por que cuidado com isso aqui? Porque aqui está falando ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é Supremo Tribunal Federal isso daqui não, tá? Cuidado, cuidado. Não é o Supremo Tribunal Federal, não. Não é o Supremo Tribunal Federal. Não é. Não é o Supremo Tribunal Federal. A Emenda Constitucional 45 alterou isso aqui, tá? Inclusive, isso está previsto lá na própria Constituição, que é a Constituição Federal, que é a lei magna desse país, tá? Fiquem atentos, tá? Se isso aqui cair na prova, estará errado. É o STJ, tá? Emenda Constitucional 45 alterou isso aqui. Então, ter sido homologada pelo STJ, beleza? Muita atenção isso aqui, coloca adequa no material de vocês, tá? Emenda Constitucional 45 mudou isso aqui, tá? Essa sentença proferida no estrangeiro deve ser homologada pelo STJ, beleza? Tem que ter sido homologada pelo STJ. Atualizem o material de vocês, tá bom? Ah, mas por que na LINDB está Supremo Tribunal Federal? Pois é, porque a própria LINDB nos mostra a questão da revogação tácita, né? Porque a Constituição Federal alterou isso aqui, então a própria LINDB já nos traz um exemplo de revogação tácita. Aliás, revogação revogação tácita, né? É incompatível isso aqui com o que foi previsto após a Emenda Constitucional 45, que está previsto lá na Constituição Federal. Então, sentenças estrangeiras para serem executadas no Brasil. Juiz competente, as partes terem sido citadas ou verificada a revelia, passado em julgado, está prevista as formalidades necessárias à execução, ser traduzida por intérprete autorizado e homologada pelo STJ. Isso aqui é uma cara de questãozinha de prova do CRS, com aqueles considere os itens 1, 2, 3, 4, 5, quais estão corretas? Tá cara do CRS esse tipo de questão aqui, beleza? Muita atenção nisso daqui, artigo 15, tá? Artigo 15, eu ficaria atenta, porque é uma provável questão de prova, o artigo 15, tá bom? Muita atenção, então, no artigo 15, senhores. Vamos lá. Continuando nosso estudo, artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita em outra lei. Tranquilo isso aqui. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil. Em que hipóteses? Não terão eficácia no Brasil. Não terão eficácia no Brasil. Em que situações? Guardem isso, que isso aqui costuma cair, às vezes, também em prova. Ó, soberania nacional, ordem pública e os bons costumes, tá? Esse artigo 17 aqui, eventualmente, cai em prova também, tá? Esse artigo 17, eventualmente, cai em prova também, tá? As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem soberania nacional, ordem pública e bons costumes. Exemplo, no país X, um brasileiro foi condenado à pena de morte. No país X, um brasileiro foi condenado a 50 chibatadas. Foi condenado a perder a mão esquerda porque roubou. Vai cumprir isso aqui no Brasil? Não vai cumprir, tá? Porque isso fere
a ordem pública, fere os bons costumes e assim vai, tá bom? Só para vocês decorarem, para vocês entenderem isso daqui. Cuidado com 17. Vou falar de novo. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileiro nascido no país da sede do consulado. Exemplo. Tem 2 brasileiros morando na França. E aí, esses 2 brasileiros morando na França têm um filho. E aí, esse filho vai ser registrado segundo a lei da França? Sim, pode ser registrado segundo a lei da França. Mas se esses pais quiserem, essa criança pode ser registrada lá na sede do consulado brasileiro na França. E aí, essa criança será brasileiro nato para todos os efeitos legais. Às vezes os pais falam assim, não, o que é isso? Meu filho vai ser presidente da República. Tudo bem que ele pode depois ir para o Brasil e ser naturalizado brasileiro, porque ele é filho de pais brasileiros, mas eu quero que ele seja oficial das Forças Armadas. Eu quero que ele seja presidente da República. Então, ele tem que ser, eles têm que ir lá no consulado brasileiro na França e registrar essa criança lá como brasileiro nato, tá? Isso é possível, tá? E obviamente, vai facilitar a vida dessa criança no Brasil, se ele posteriormente vier para o Brasil, tá bom? Então, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e tabelionato. Inclusive, registro de nascimento e de óbito dos filhos brasileiros ou brasileiro nascido no país da sede do consulado, tá bom? Então, isso aqui é basicamente isso. Parágrafo 1º. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros. Então, vamos lá. O cônsul brasileiro também pode celebrar separação consensual e divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens e à pensão alimentícia, e ainda de acordo quanto à retomada do cônjuge de seu nome de solteiro, mudança de nome aqui, tá? Ou a manutenção do nome quando se deu o casamento, tá? Então, as autoridades consulares podem fazer divórcio? Pode. Pode fazer separação consensual? Divórcio, separação consensual? Sim, desde que esse casal não tenha filhos, tá? E que sejam realizados os requisitos, observados os requisitos diversos aqui, tá bom? Isso aqui é importante também, já vi, não vejo muito em prova, mas já vi em algumas, tá vendo? Não vejo muito em prova, mas já vi em algumas, tá? Vamos lá. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição da petição, juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Então, é só falar aqui da questão do advogado, é indispensável advogado nessas questões aí de separação e divórcio consensual. Padrão? 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do decreto 4657, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Precisava escrever isso aqui? Não precisava escrever isso aqui. Por quê? Lá em cima na linha de que está falando, a lei considerará válido o ato jurídico perfeito. Se o cônsul, na vigência do decreto 4657, tá? Fez atos lá que eram válidos, então isso é ato jurídico perfeito, não precisava nem ter escrito isso aqui de novo, tá bom? No caso em que a celebração destes atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias contado da data de publicação desta lei. Então, uma alteração que teve lá em 57, que inseriu isso aqui.
Mas, basicamente, está falando tudo que está lá em cima. A atitude de perfeito foi feita de acordo com a vigência da lei anterior? Pronto, tá válido, não tem que ser questionado, tá bom? Mas a lei brasileira é assim. Não é assim, ó. Tá escrito isso aqui, você tem que fazer e cumpra. Não. Tá escrito isso aqui e faça. Eu vou escrever de novo para você fazer. Eu vou escrever mais uma vez para não ter perigo de você não fazer. E mesmo assim o povo não faz, né? Mas, enfim. Isso aqui, gente, é uma alteração recente na LINDB, tá? Do artigo 20 para baixo, uma alteração recente na LINDB, recente assim, entre aspas, né, de 2018, considerando uma lei de 42, uma alteração de 2018, a gente considera que é super recente, né? Ela trata basicamente do direito público, tá? É tratado basicamente aqui o direito público, tá? Então, olha só. Nas esferas administrativa, controlador judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos que sejam consideradas sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Vou explicar isso aqui para vocês. Olha só. Nas esferas administrativa, controlador judicial, não se decidirá, não se decidirá, tem que ter esse não aqui, se vocês não colocarem esse não lá na prova, não vale, tá? Tem que colocar esse não aqui na prova, tá? Não se decidirá, ó, não se decidirá. Com base em valores jurídicos abstratos. Com base em valores jurídicos abstratos. Sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Só para vocês entenderem, quando o juiz vai tomar uma decisão, ele tem que tomar essa decisão considerando o quê? Ó, ele tem que fundamentar todas as decisões. Eu decido isso por conta disso, disso, disso e disso. Eu decido isso por conta disso, 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 disso. Ele tem que fundamentar, ele tem que mostrar o motivo pelo qual ele está tomando aquela decisão. Tá? Isso é a motivação dos atos judiciais. O juiz tem que colocar isso lá. Aí vamos pensar a seguinte hipótese. O juiz colocou lá assim, decido em razão, toma decisão em razão do bem público. Toma decisão em razão do bem-estar público, do bem-estar social. Isso acontecia antigamente. Então, a LINDB colocou que esse tipo de decisão é vedada. O juiz ele tem que demonstrar ali quais são as consequências práticas da decisão. Ele não pode decidir com base em valor jurídico abstrato. Ah, eu decido com base do bem-estar público. Não, o que é o bem-estar público? Não, eu decido isso por conta disso, disso, disso e disso. É razão disso, disso, disso e disso, disso, disso. É uma decisão jurídica concreta e não abstrata, tá? Então, essa alteração aqui vem para vedar esse tipo de situação, tá? Então, nas esferas administrativa, controlador judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão. A motivação, que é a motivação dos atos, que é a justificativa, tá? Demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, vem trazendo aqui como que o juiz deve decidir na esfera administrativa, controladora e judicial, tá? Estou dando um exemplo do juiz aqui, mas podem ser outros atores aí tomando essas decisões, tá bom? A decisão que nas esferas administrativa, controlador judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Tá? Então, deve ter a motivação expressa, tá? Para fundamentar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, tá? Bem tranquilo essa parte aqui na LINDB, bem tranquilo, tá? A gente não precisa ficar aprofundando demais não, tá? Ó, a decisão que se refere ao caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Basicamente, o parágrafo que está falando da
do equilíbrio, tá? Da isonomia, da proporcionalidade, tá? Exemplo, eu vou verificar aqui, vou dar uma punição para um indivíduo que praticou um ato de desvio de verba. Desvio de verba aqui é a primeira vez que o cara faz, a empresa pequena está começando. Como é que eu vou... Qual que é o critério que eu vou utilizar aqui? Vai ser o mesmo critério de um camarada de uma empresa Brecht da vida, que já tem envolvido em 200 escândalos diferentes, já foi punida várias vezes e continua fazendo? Então, basicamente, o parágrafo 1 está falando isso. A decisão deve indicar condições para regularização, tá? Para que ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, tá? Não se podendo impor sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função da peculiaridade do caso, sejam anormais ou excessivos. Tá? Então, está falando aqui para ter uma proporcionalidade diante das decisões. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Bem tranquilo isso aqui também. Interpretação de norma de gestão pública. Considera o quê? Os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Por exemplo, pode ser feita uma norma aqui em Minas Gerais aumentando o salário da Polícia Militar de Minas Gerais em 80%? Olha, é complexo daqui, porque eu tenho que ver os obstáculos e dificuldades reais do gestor, tá? As diversas exigências de política pública que ele tem, tá? Tem que verificar os direitos administrados. O policial militar tem direito de aumento salarial, porque está defasado. Tem, mas eu tenho que considerar também as dificuldades reais do gestor, tá bom? Só para vocês entenderem isso aqui. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente, tá? Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então, estou falando aqui basicamente, né, fazendo uma analogia com o direito penal nas sanções de ordem administrativa controladora, tá bom? Vamos aplicar uma sanção para a empresa responsável por 2 desastres ambientais, tá? Eu vou verificar a natureza, a gravidade da infração, os danos que provieram para a administração pública, agravantes, atenuantes, tá? Então, basicamente, está falando isso aqui. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Tranquilo. Vamos lá, 23. A decisão administrativa controladora judicial estabelecer interpretação ou orientação nova, isso aqui é importante. Vamos lá. A decisão que estabelecer orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo dos interesses gerais. Exemplo, agora para você pedir uma certidão X, você tem que apresentar o documento X, Y e Z. Mas eu já tinha apresentado ontem o documento X e Y, era o que era previsto antes. Não, a partir de agora você tem que apresentar o Z também. Não. Tem que ter uma norma ali de transição para que alguns direitos não sejam violados, para que não... Tem que ter uma norma ali para dar um tratamento proporcional, equânime e eficiente nessas situações aqui, tá bom? Artigo 24, estamos quase encerrando a LINDB, olha que beleza. Vamos lá. A revisão nas esferas administrativa, controladora judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem válidas situações plenamente constituídas. De novo, isso aqui é um ato jurídico perfeito. Se é um ato jurídico perfeito,
mudanças posteriores não podem declarar inválidas situações plenamente constituídas. Basicamente, o legislador falando de novo a mesma coisa que está lá em cima. Beleza? Considera-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada de amplo conhecimento público, tá? Então, isso aqui é só uma norma explicativa, né? O que é orientação geral? O que é orientação geral? Orientação geral são as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária. E ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, tá? Só para uma norma explicativa aqui também, não tem muito o que aprofundar. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. O que é esse compromisso aqui, gente? Descobriu-se que uma empresa de pedágio aumentou o pedágio lá em 40%, quando, na verdade, deveria aumentar em 12%, consideradas as circunstâncias práticas, mas aumentou em 40% porque o responsável ali, o gestor, o representante do órgão público, iria ganhar 10% desse aumento. Então, tinha que aumentar 12%, aumentou 40%, o responsável ali surrupiou 10%, o restante foi para a empresa. Tá? Um caso de corrupção aí, geralmente acontece. Infelizmente, acontece no nosso país. Então, a lei traz aqui do compromisso. Tá? O que é esse compromisso aqui? Tá? Então, teve irregularidade, né, situação contenciosa e tal, a autoridade pode, tá, presente todos os requisitos, celebrar o compromisso. Que compromisso? Você vai pagar em tantas prestações. Eu não tenho dinheiro, então você vai fazer uma obra com esse valor que foi subtraído, né? Você vai... Algum compromisso, alguma coisa para resguardar, né? Para buscar a reparação do dano, tá? Então, esse compromisso busca a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais, não pode conferir desoneração permanente do dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral e deve prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Eu não tenho, eu já gastei o dinheiro, então você vai construir, você vai duplicar a estrada do lugar que você subtraiu o dinheiro. Você vai fazer uma obra para duplicar a estrada. Você vai entregar 50% do que você subtraiu aí em espécie, o restante em obra. Você vai diminuir proporcionalmente o valor desse pedágio aí até atingir o valor que onerou o Estado de forma irregular. Então, basicamente, esse compromisso é isso, tá bom? 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Então, bem tranquilo isso aqui. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, na sua forma, e se for o caso, seu valor. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado o compromisso processual entre os envolvidos. Então, isso aqui é questão de contraprestação, né? Então, você causou algum prejuízo anormal, injusto, tal, então poderá haver uma compensação aí, uma reparação de gastos e por aí vai, tá bom? Artigo 28. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado o compromisso processual entre os envolvidos. Então, lá, artigo 28. O agente público responderá
pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Pessoal, isso aqui é diferente da lei de direito administrativo, tá? Tá falando aqui, ó, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. O que a gente mais vê aí é agente público cometendo, né, tomando decisões e opiniões técnicas de erro grosseiro. Que a pessoa tem 2 neurônios e fala assim, que merda que é essa que esse cara fez? Que é isso que esse gestor público, que esse deputado, que esse agente, que esse indivíduo fez? Tá? Erro grosseiro. Tem coisa que é básica no direito, o cara vai lá e faz tudo errado, tudo contrário do que é básico no direito. Você tem 2 neurônios, você sabe que aquilo ali não pode, o cara vai lá e faz. O cara é um gestor público, um agente público. Então, o que a Lindbe trouxe aqui, uma tentativa de atingir esse agente público, tá? Que vai responder pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. O dolo, né? O que é o dolo? O erro grosseiro é mais difícil de comprovar, mas o dolo, não. Tomei essa decisão aí para prejudicar o outro. Eu fiz isso para prejudicar o outro, tá? Ou então erro grosseiro, tá? O cara cagou, o negócio era básico, o negócio era X mais X, o cara colocou Z, H, D, Y, tudo menos o X, tá? Então, é mais uma tentativa aí de haver uma responsabilização pessoal por conta das cagadas que o agente público faz durante a sua atuação. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo as de mera organização interna, poderá ser precedido de consulta pública para a manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, ao qual será considerada a decisão. Tá? Então, a gente está falando aqui de consultar os interessados, né? A Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo, ela faz muito isso com as novas leis. Se você for olhar lá, é possível que você dê lá, né, de forma eletrônica mesmo, no site da Assembleia de Minas. Gostei, não gostei, acho viável, não acho, tal. Então, você pode verificar a manifestação dos interessados aí para tomar uma decisão, tá? A convocação conterá minuto do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas. Eu estou dando um exemplo aqui, mas consulta pública é, obviamente, algo bem mais técnico, bem mais amplo, bem mais específico, né? Mas é só para fazer um parênteses aqui para entender qual que é a lógica. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, né? Os instrumentos previstos no CAPT terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Então, a autoridade pública que tem que buscar facilitar a vida do indivíduo, do contribuinte, das pessoas, e não dificultá-las, tá? Então, é uma norma que foi publicada lá em 4 de setembro de 42, quando o presidente ainda era o Getúlio Vargas. Com isso, nós encerramos o nosso estudo da Lindbe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Falamos de forma pormenor, artigo por artigo, e demos atenção para o que é mais provável de cair na sua prova para a PMG. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.